Começar? Podemos. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse nosso encontro, nesse bate-papo de lançamento do livro aqui do Paulo Moraes, né, nessa webconferência. Assim, é um enorme prazer estar participando desse espaço online com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Batalha. Essa atividade da webconferência ela faz parte de uma atividade de pesquisa do meu pós-doutoramento aqui na Universidade do Minho, em Portugal, na área de Ciências da Educação e Tecnologia Educativa. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, em primeiro lugar, ao Paulo, por ter aceitado o convite de fazer o lançamento do livro dele sobre a Escola da Ponte, né, a visão dele aí dessa experiência de 40 anos da Escola da Ponte. Queria agradecer aos convidados debatedores aí, ao José Pacheco, né, fundador da Escola da Ponte, responsável pelo projeto Âncora em São Paulo e tantas outras consultorias e atividades aí educativas, inovadoras. Queria agradecer demais ao Braz Nogueira, idealizador do projeto de transformação e inovação curricular da Escola Municipal Campos Sales, né, em Heliópolis, em São Paulo, e à frente aí de outros projetos e de inovações no campo da educação. E agradecer, claro, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que atenderam esse chamado aí, estão fazendo essa audiência aqui para a nossa webconferência, e a todos os que depois possam estar assistindo, que deixem seus comentários. Tem algum microfone alto aí. Então, assim, agradecer também ao Aprender Livre, a comunidade Aprender Livre, que é uma comunidade que se propõe a trabalhar com tecnologia para transformar a realidade educativa, né, principalmente nos países de língua portuguesa, no espaço lusófono, pela colaboração, pela tecnologia, pela gratuidade, né, desse evento. E, assim, avisá-los que a ideia é que a gente faça uma apresentação inicial do Paulo, né, sobre o livro, e a gente depois passe já as impressões aí do professor Zé Pacheco e do Braz Nogueira também, e que a gente logo em seguida abra para um espaço de debate, para a participação das pessoas que estão assistindo, né, que possam fazer seus comentários também pelo chat, para que a gente possa participar, né? Então, Paulo, fico à vontade para você tomar a frente aí com a sua apresentação, tá? Obrigado a todos, uma boa webconferência para nós. Bom, queria agradecer também, para começar, o teu convite a todos os que estão nesta sala e dizer que é uma grande honra estar no mesmo sítio, embora meio virtual, do que o José Pacheco e do que o Brás, que são pessoas que colocam as mãos na massa e que fazem realmente coisas concretas. Eu acho que o importante é nós aproveitarmos bem o tempo que temos com eles e, portanto, eu vou tentar ser muito sucinto, muito breve na apresentação do livro e vou-me centrar principalmente porque é que escrevi o livro e como é que o escrevi. E fiz uma pequena apresentação de PowerPoint que neste momento não estou a conseguir avançar. Fábio, tens que me ter como apresentador. Ah, sim. Só um momento aqui. Pronto. Ótimo. Portanto, o livro foi editado nem há um mês e
tudo começou com um desafio. Um editor, meu conhecido, que veio ter comigo e me perguntou: queres escrever um livro sobre a Escola da Ponte? E desde logo tive os primeiros problemas. O primeiro problema, não sabia o que era a Escola da Ponte. Segundo problema, não sou um especialista em educação. E terceiro problema é que o que é que eu poderia acrescentar, sendo eu um romancista, ao que já tinha sido escrito, e o José Pacheco já escreveu muitíssimo sobre a Escola da Ponte, e o que é que tinha já sido mostrado em várias reportagens feitas pelas nossas televisões na Escola da Ponte. Quando a gente coloca perguntas, tem que encontrar respostas. E logo nas primeiras pesquisas percebi que a Escola da Ponte é muito mais conhecida e acarinhada e vista com os olhos, com uma certa paixão, do que em Portugal. A maior parte das pessoas com quem eu falava daqui a dizer que eventualmente iria fazer um livro sobre a Escola da Ponte, não a conheciam. Depois, realmente não sou especialista em educação, mas tinha alguma experiência no jornalismo e na escrita de romances. Já tinha publicado 4 livros antes e tinha mais um a sair e, portanto, isso dava-me algum tipo de experiência e até de confiança. E depois pensei, e se eu fizesse como disseram ao Rubem Alves, você vai lá e vê a Escola da Ponte. E depois tentar eu mostrar o que é que tinha visto através das minhas palavras e do meu texto. Portanto, tive que logo tomar algumas opções de início. Por não ser nem professor nem investigador, não iria fazer um livro académico. Até porque a Escola da Ponte é mal conhecida pelo público português, mas dentro da academia, dentro das universidades, é muito estudada e é bastante conhecida. E, portanto, a nossa ideia era fazer um livro para o público em geral. Depois, partir de uma ótica do utilizador. Eu estive na escola, fui um aluno, tenho uma filha que anda na escola, no ensino público, e, portanto, tenho uma certa ideia do que é o ensino e a educação. E depois, aquilo que eu já costumo fazer nos meus romances, onde não gosto muito de direcionar o leitor e dizer o que é que ele tem que estar a sentir, eu optei por tentar mostrar situações do cotidiano, do dia-a-dia, para que os leitores tirassem as suas conclusões do que é que se faz na Escola da Ponte. Claro que no início pesquisei muito no papel, desde os livros do José Pacheco, às crónicas do Rubem Alves, vários documentos da Escola da Ponte, que todos vocês podem encontrar no site da escola, e que ao longo do tempo de escrita do livro e de pesquisa me foram levando a sítios que eu não estava à espera, como o Agostinho da Silva, como o Roberto Carneiro, que foi um ministro português da educação, com quem eu trabalhei pessoalmente e depois vim a perceber que num dos seus livros também defende muitos princípios que passam por prezar mais a parte da aprendizagem do que do ensino e decorar é diferente do que aprender. A coisas tão estranhas como Sebastião da Gama, que foi um professor português, também poeta,
e que tem um diário sobre a sua experiência de ensino, que é absolutamente extraordinário. E também ao escritor francês, Daniel Pennac, entre muitos outros. E depois a pesquisa no terreno, que era, achei necessário estar mais do que o pequeno tempo das visitas normais à Escola da Ponte, em que nós somos guiados por alunos e que eles, no espaço de uma hora, nos mostram o funcionamento da escola. E realmente, para fazer um livro, isso era manifestamente pouco. Não seria possível um trabalho aprofundado só com essa visita. E a Escola da Ponte, na sua habitual transparência, abriu umas portas para eu estar lá entre eles, movimentar-me pelos espaços, livremente, tal como fazem as pessoas que estão a fazer teses ou trabalhos sobre a Escola da Ponte. E, no fundo, achei que isso era a hipótese de experimentar uma realidade diferente daquela que eu conheci, que conheço com a minha filha, que os nossos avós tiveram, que os nossos pais tiveram, e que eu estive lá cerca de 2 meses e serviu-me para encher um caderno com mais de 100 páginas de apontamentos. Depois também achei importante ouvir da voz dos próprios. Falei com o José Pacheco, falei com os professores atuais e com a equipa que gera neste momento a Escola da Ponte, com os alunos que lá estavam, pedi testemunhos aos ex-alunos, e há um capítulo só dedicado a isso, a ouvir como é que foi a adaptação deles após a Escola da Ponte, ouvir os pais dos alunos, ouvir os funcionários, e está aí no PowerPoint um pequeno desenho que um aluno fez sobre o que é que aprendeu na escola, onde ele diz: na Escola da Ponte aprendi que era autónomo, e fez o desenho dele, no fundo, a aprender. Porque eu, a certa altura, pedi a maior parte dos alunos que me dissessem numa curta frase o que é que a escola lhes tinha dado. Depois também senti a necessidade de ir um bocadinho ao passado, embora não quisesse fazer um livro histórico sobre a Escola da Ponte, nem eu poderia fazer, e há gente muito mais com as ferramentas e com o conhecimento para fazer isso, e nem eu nunca me passaria pela cabeça pôr-me nesse papel, mas achei importante ir tentar perceber como é que seria a atmosfera da escola na Vila das Aves, que muitos brasileiros realmente conheceram e que ainda hoje acabam por ir visitar, mesmo estando já a escola em São Tomé de Negrelos. E isso é muito importante para mim, porque eu, nos meus romances, trato muito o tema da memória, de preservar uma certa memória do passado, de ir um bocadinho atrás para tentar perceber o presente, e, portanto, foi um momento também muito emocional ir a um sítio onde o José Pacheco esteve sentado, onde não deu as suas aulas, porque não há aulas na Escola da Ponte, mas onde o Rubén Alves também esteve presente, e tentar sentir essa atmosfera. E depois escrever. Eu acabei por ter uma série de peças e tentar cozinhar um livro encaixando todas as peças, deixando fluir as sensações, e isso eu pude fazer porque isto não é uma tese académica, não é para ser apresentada nas universidades, não vai ser lida por
por mestres ou por doutores, e portanto isso deu-me uma grande liberdade de falar sobre afetos, sobre a relação entre os professores e os alunos, entre os professores e os pais, entre os alunos e os funcionários, entre toda a gente que faz aquela escola, e privilegiar um relato que tem as minhas dúvidas, as minhas ignorâncias, as minhas perguntas que eu comecei a fazer por ter ido à Escola da Ponte, e se nunca tivesse ido à Escola da Ponte, nunca teria começado a fazer uma série de questionamentos sobre o que foi a minha escola e o que é a escola, e, sem dúvida, as emoções. Acho que o livro Voltemos à Escola é um livro que tem muitas sensações, muitas emoções do que eu fui experimentando e do que fui vivendo. E por isso as pessoas que o têm lido dizem que é um livro de não ficção, porque é baseado num caso concreto, não é? Mas que se lê como um romance. E porque aquela escola é feita de gente, não é feita de conceitos abstratos ou de definições puras. São pessoas que colocaram ao longo do tempo, dos 40 anos, em prática, e que continuam hoje em dia a colocar. E é um livro cheio de personagens, entre aspas, porque são pessoas reais, mas que nos acompanham ao longo de toda a narrativa, e por isso há quem já tenha lido, como o Rui Trindade, que é um dos grandes estudiosos e companheiros da Escola da Ponte de sempre, que disse que os heróis, entre aspas, do livro são a Dona Helena, que é a chefe da reprografia, ou o Sr. Serafim, que é o porteiro e um bocadinho faz tudo da Escola da Ponte. E isso, pessoalmente, dá-me um grande prazer, porque eu nunca, nos meus outros romances e livros, nunca dei muita atenção ou muito espaço à parte das elites ou das pessoas que já aparecem muito. Por exemplo, fiz um livro sobre o 25 de Abril e os políticos tiveram pouco espaço nisso, e interessava muito mais tentar perceber o que é que as pessoas normais sentiram durante esse período. E aqui foi um bocadinho fazer o mesmo, não dar só voz a quem já costuma falar e tentar perceber por dentro a escola com todos os seus componentes. E aí acho que realmente o ser romancista permite tal liberdade e um tal olhar, se calhar, um bocadinho diferente, e que eu espero que seja aquilo que os leitores também vão encontrar quando lerem este livro. E agora vamos aos protagonistas, que é o Brás e o José Pacheco, e todas as vossas perguntas. E desde já muito obrigado pela oportunidade de estar convosco. Nós é que agradecemos, Paulo. Muito obrigado. Realmente eu estou até com o meu exemplar aqui autografado, né, do seu livro, e me chamou muita atenção na leitura exatamente esse olhar do romancista, né? Eu que, por força do trabalho como professor e de pesquisador, estou acostumado a ler textos áridos, né, cheios de referências. Ler o teu livro foi para mim um alento de prazer, né, e perceber que
que o teu próprio texto está cheio de humanidade, né? Assim como a Escola da Ponte, como a educação curricular. Mas vou deixar comentários aí para quem entende disso. Então, por isso, eu convido o José Pacheco para nos falar um pouco de como é que foi a experiência dele, e logo em seguida o professor Braz. José Pacheco, fique à vontade, por favor. Eu fico bastante feliz por saber de uma interpretação literária, não naquele linguajar mais pedagógico, mais científico, porque, como disse o Paulo, a história da Ponte é uma história de pessoas, e eu sou a pessoa que tive desde o início, não é? E estou aí. Há 41 anos eu compreendi que a escola seria mesmo um cruzamento de histórias de vida, porque as escolas são as pessoas, não são edifícios, são pessoas. Podem ou não estar dentro do edifício. E as pessoas são as suas vidas, os seus valores. O que aconteceu na Ponte está por contar. Foi muito bom que o Paulo tivesse conhecido a Dona Helena e outros personagens que eu ainda conheci. Mas do meu tempo, de há 41 anos, não resta ninguém. Não resta ninguém. Os mais antigos que estão hoje na Ponte, as pessoas, os professores, estão há 20 anos, mais ou menos. A mais antiga é a Anita, que está lá há 20 anos. Foi em 96, 97. E são eles que vão continuar a Ponte, porque a Ponte é uma história que não acaba, não é? Um projeto está sempre em fase instituinte e as pessoas estão sempre a mudar e, portanto, eu nunca me atrevi a escrever sobre a Ponte nessa dimensão. Há muitos trabalhos científicos, só teses e dissertações são dezenas. Trabalhos de outro género, milhares. Livros que eu publiquei no Brasil, 34, só um está publicado em Portugal. E o livro que eu penso escrever quando, enfim, puder parar, que está difícil, vai ser uma história que vai narrar a vida de muita gente, desde o primeiro pai que compareceu na escola em setembro de 76, até ao momento em que eu deixei a Ponte para que ela progredisse com as pessoas que lá estão, sem estar a aturar um velho que só complica. E essa história é uma história de sofrimento. Nunca pensei que tivesse de escrever um livro assim. Eu não quero dramatizar, mas creio que vou escrever em ficção aquilo que é a realidade. Vou seguir um pouco, sem a mesma qualidade literária, certamente, do Paulo, mas vou arriscar, porque aquilo que eu escrever ninguém vai acreditar. Se eu escrever o que aconteceu, ninguém acredita. A história da Ponte é uma história de muita gente, a maioria já falecida, que eu fui para a Ponte com 25 anos, e as pessoas que lá estavam tinham 50, 60, hoje já, enfim, só poucas estão vivas. E é uma história de transcendência humana. Uma história de resiliência, de grande sacrifício pessoal. E não estou a falar por mim, porque a história da Ponte é uma história de um coletivo, de uma equipe. Eu não tenho qualquer mérito na Ponte. Não tenho mais mérito do que aquele que tem qualquer pessoa que lá tenha passado. Eu apenas tive uma característica. Eu convoquei pessoas para fazer aquilo que é preciso há muito tempo. Um autor francês, de que não me recordo o nome, em 1983, 82, 83, por aí, ele fez um trabalho na Ponte. E publicou um livro em Paris, creio. Não está traduzido em português, com certeza, não é? Se fosse um texto de uma escola estrangeira, estaria certamente. Deixar-me ser um pouco irónico. Está traduzido, não está traduzido, mas eu leio em francês e li, e devo ter por aí alguns. O texto diz que quando for feita a história da educação do século XX, haverá que considerar dois períodos distintos, antes da Escola da Ponte
e depois da Escola da Ponte. E digo isto com maior à vontade e sem qualquer presunção. Já vos disse que eu não tenho qualquer mérito, o mérito é de uma equipe de milhares de pessoas que por lá passaram. É verdade, a Ponte marcou exatamente uma ruptura com aquilo que é chamado um ensino tradicional e que eu respeito. E essa ruptura foi feita por gente comum. Quando eu vim para o Brasil, e não me quero desviar da Ponte, mas penso que é importante dizê-lo, porque foi aqui no Brasil, com o Brás e outros companheiros, que eu percebi que eu teria de escrever esse livro sobre os bastidores, o lado oculto da Escola da Ponte, o lado do sofrimento, porque é verdade, e nem imaginais quanto. Não imaginareis quantas vezes eu chorei de desespero, mas não vou agora armar em vídeo. Quantas vezes eu vi morrer gente à minha volta. Quantas vezes? Bom, é melhor não falar disso. Mas quando eu estava a dizer que foi feito por pessoas comuns. Quando eu vim para o Brasil, conheci o Brás e outras pessoas, e quando me convidaram para ajudar a fazer um projeto chamado Projeto Âncora, eu fui e alguém à entrada, um velhinho muito simpático, me disse: o senhor é que é o tal Pacheco lá da Escola da Ponte? Disse: tem dias, amigos, tem dias que sim, tem dias que não, assim à procura e tal. Ele: mas você vai mesmo fazer um projeto? Eu disse: não, eu não vou fazer projeto nenhum, eu vou tentar ajudar os brasileiros a fazerem projetos. Sim, mas você vai entrar numa fria, vai entrar num grande problema. Eu disse: mas porquê? É que com estes professores que você tem aqui, você não vai conseguir nada. Eu disse: olha, meu amigo, já há muitos anos me disseram isso quando eu cheguei a uma coisa chamada Escola da Ponte. Então eu tenho outros professores? E o velhinho disse: não, só tem estes. Eu disse: então é com estes que eu vou. E fui para o chão da escola de novo, trabalhar com criança, jovem, adulto. E hoje o Projeto Âncora é aquilo que a gente sabe. É talvez, sem desprimor para Campos Salles e outros, é talvez o projeto mais avançado do mundo da educação. Muito mais que a Finlândia. A Finlândia não vale nada. Muito mais do que esses projetos que estão por aí, com as novas tecnologias e tal, que são indispensáveis, mas não. Porque o Projeto Âncora é feito por pessoas que se transcenderam. Pessoas que andaram 10, 20, 30 anos dando aula, tendo turma, tendo certo, tudo isso que não resulta em nada. Com todo o respeito que eu tenho por quem dá aula. Eu tenho um filho que dá aula, portanto, tenho muito respeito por ele. Essas pessoas transcenderam-se. Elas aceitaram fazer aquilo que eu chamo a reelaboração da sua cultura pessoal e profissional. E o resultado? Toda a gente aprende, toda a gente é feliz. E, portanto, a Ponte provou há 41 anos que é possível. O projeto Âncora e o projeto Campos Salles e o projeto muitos outros, são centenas, influenciados pela Ponte, provam que é possível uma outra construção social de educação onde todos aprendam. É essa a ideia que deixa a Ponte. Porque as escolas, do modo como funcionam, com pessoas, não garantem a todos o direito à educação. Não garantem. E então a pergunta que eu fazia há 41 anos, para completar, já vai longo o discurso, há 41 anos eu perguntava a mim mesmo: por que é que eu dou aula tão bem dada? E há alunos que não aprendem. Naquela época eram as classes. Eu tinha uma primeira classe, uma segunda classe. Eu trabalhava muito bem, dizem, não é? O meu plano de trabalho, materiais ótimos. E havia alunos que reprovavam. Não havia outra solução. Reprovavam. Eu perguntava: por que é que eu dou aula tão bem dada? Me ensinaram a dar aula e há alunos que não aprendem. Aí nós descobrimos: se eu dou aula e eles não aprendem porque eu dou aula. E é muito simples. Só que nós não sabíamos fazer mais nada. Éramos pessoas completamente à deriva, mas sobretudo com muita intuição pedagógica e sobretudo com muito amor e respeito pelas crianças. E quando nós compreendemos que o modo como nós trabalhávamos, é só falar nós, de uma equipe onde eu estava, porque a maioria dos professores da escola não quiseram. Éramos só três só, no princípio. Se o modo como nós trabalhávamos não dava oportunidade de todos aprenderem, nós não poderíamos continuar a trabalhar desse modo. Ou então seríamos antiéticos. Eu estou a falar de deontologia profissional, não estou a falar de pedagogia. Se o modo como eu trabalho não ensina a todos, eu estou proibido de continuar a trabalhar assim. Foi essa a decisão. Então fizemos um projeto,
fazer a ponte, que partiu de 3 valores que nós três sentíamos como comuns: autonomia, responsabilidade, solidariedade, que ainda são os valores fundamentais do quadro axiológico da ponte. E esses valores fizeram mudar tudo. Porque nós perguntávamos como é que podemos desenvolver autonomia numa aula. É impossível. Então não poderíamos. Mas o que é que nós fizemos? Dávamos 24 horas de aula. Nós não somos loucos, nem a criança é cobaia de laboratório. E então, 1 hora por semana fazíamos algo diferente. E por aí foi. É uma história muito, muito longa que nunca escrevi, porque eu tenho feito um pouco de crónica sobre alguns... Aliás, todas as crónicas que eu escrevi, eu coloco sempre numa outra pessoa, mas todas aconteceram na ponte, connosco. Mas eu não quero. Sobre o que está escrito cientificamente, assim, há muita coisa que podem ver. Esta componente que o Paulo realçou, que as escolas são pessoas, essa ainda está por escrever pela minha parte. Pela tua ainda não li o livro, estou ansioso por ler, ainda não chegou. Eu quero lê-lo e quero... Mas pelo que eu ouvi dizer, é muito bom. E eu só fico grato pela iniciativa que o Paulo teve, e certamente esse livro vai me dar o ritmo para fazer aquele que o Paulo não viu e que começou há 41 anos. Espero bem que sim. Que é muito diferente do atual, muito diferente. Bom, agradecer ao Zé Pacheco, estamos apenas começando aqui os nossos debates. Vamos passar então para o Braz Nogueira, por favor. O que você tem a nos dizer aí de São Paulo? Bom, Fábio, ouvindo o Paulo e o Pacheco, o prazer foi tão grande que eu até esqueci que eu ia falar também. Olha, eu dei aula durante 19 anos e fui diretor durante 21 anos. E fico muito feliz de saber que o Paulo, um escritor, se dispõe a voltar à escola. E a voltar a uma escola que foi inspiração para muitos. Eu me tornei diretor de escola, cheguei dentro da escola e levei o maior susto, porque com 2 horas que eu estava na escola, surgiram 3 grupos disputando o poder dentro da escola, e eu não entendi até hoje que poder que era isso. Então tinha uma secretária que era a maior autoridade da escola. Tinha um outro grupo que seguia a diretora, que tinha se tornado assistente, e tinha uma professora de sala de aula que também tinha o grupo dela. E nas demandas desses 3 grupos, a criança era o grande ausente. A criança, ela não existia. Só existia as demandas. E diante dessa situação, eu tentei buscar dentro de mim aquilo que eu tinha para poder enfrentar essa situação. E eu tinha, primeiro, a ideia de que tudo passa pela educação. Não é pela escola, a escola é tarefa de toda a sociedade, de toda a entidade, da associação de moradores, da Igreja Católica, das protestantes, do sindicato, é tarefa de todos. Logicamente que a escola tem um papel importante aí a desempenhar. E a outra ideia é que a escola ela tem que ser um centro de liderança na comunidade onde ela está inserida. E eu comecei, a fazer um pouquinho que o Paulo fez para escrever o livro, me aproximar dos alunos para detectar os alunos que eram lideranças, me aproximar dos pais para perceber aqueles que... me aproximar dos professores, e principalmente dos agentes escolares, porque eles têm uma importância fundamental. Eles acabam tendo um conhecimento da escola muito maior do que, às vezes, o próprio diretor e o próprio professor, porque eles estão ali no calor, convivendo e atuando com os alunos.
e me aproximei também das lideranças comunitárias. E dessa aproximação, depois de uns 3, 4 anos, a gente já tinha um grande grupo unido em defesa dessas duas ideias. Tudo passa pela educação e a escola, um centro de liderança, um centro de referência na comunidade onde ela está inserida. Mas essa forte relação escola-comunidade, ela não foi suficiente inicialmente para que a gente fizesse mudança dentro da sala de aula. Ou seja, não foi suficiente para que os professores mudassem a sua prática. E eu tive a sorte de ter um José Pacheco, uma escola da Ponte, porque no primeiro semestre de 2004, apareceram professoras na minha sala e começaram a fazer uma reclamação, e essa reclamação era muito maior minha. Só que quem fez foi elas. Elas chegaram e falaram, olha, no quesito integração escola-comunidade, a escola Campos Sales é um exemplo, mas as coisas não rolam lá dentro da sala de aula. E aí eu falei, vocês não vieram aqui como a maior parte dos brasileiros que detecta problemas e é outro que tem que resolver. Não, a gente tem uma proposta. Lá em Portugal tem uma escola da Ponte, o diretor ficou lá 30 anos, a escola não tem seriação, a escola não tem ciclo, a escola não tem paredes. E eu já conhecia escritos do Pacheco, muita coisa da escola da Ponte, mas eu não revelei na hora que eu sabia. Aí eu perguntei para elas, quantos alunos tem essa escola? Ela falou 187. Eu falei, nós temos 1.800. Quantos períodos tem essa escola? Aí ela falou, não, eles entram de manhã e saem à tarde. Eu falei, nós temos 4 períodos. E essa professora, ela começou a me provocar depois dessa conversa. Ela chegava lá na escola, e quando a minha porta estava fechada, e ela colocava um monte de bilhetinho por baixo da porta. E às vezes, eu ficava na sala, quando eu estava, a porta ficava aberta, eu chegava, sentava e via na mesa um monte de bilhetinho. E nesses bilhetinhos, ela citava lá o pessoal que saiu em defesa da escola da Ponte, entre eles o Rui Canário, né? E aqui ela citava o Rubem Alves. E aí eu, né, tive recebi um telefonema uma vez de um jornalista aqui brasileiro, do Gilberto Menstein, falou, Braz, eu queria ter uma conversa com as lideranças da comunidade, você poderia articular essa conversa? A gente almoça aqui na Cidade Escola Aprendiz, e nós fomos lá. No final da conversa, ele falou para mim, você não quer fazer uma pós-graduação em educação comunitária? Se você quer, eu te encontro uma bolsa. E eu fui fazer essa pós-graduação, e o meu trabalho de conclusão de curso foi a implementação de uma metodologia de ensino com base nos princípios da Escola da Ponte. Então, a Escola da Ponte, ela foi fundamental, ela foi a inspiração, né, primeira nossa, e que bom que, Pacheco, e que bom que você chorou bastante. Eu também fiquei muito sem dormir, mas cada lágrima, cada choro desse traz hoje para a gente uma grande alegria em muitos momentos, quando as pessoas começam a descobrir dentro das suas escolas que é possível descobrir uma outra forma de fazer educação. E eu acho que o grande mérito da Escola da Ponte, hoje Campos Sales, o projeto Âncora, é que nós estamos fazendo uma passagem, e uma passagem já bem sucedida. A gente está passando de práticas pedagógicas ancorado em concepções que vê a criança como um ser menor,
como uma tábua rasa, como uma miniatura de adulto, para práticas pedagógicas que vê a criança como um ser completo, como um ser integral. E eu não sei por que eu tenho vontade de encerrar minha fala falando uma coisa que me pintou hoje na cabeça. Teve uma época, porque tudo isso foi possível graças à integração com a comunidade. Então, teve uma época que eu tinha 12 conjuntos de chave da escola esparramada pela comunidade. Então, o presidente do conselho da escola tinha associação de moradores que tinha as chaves da escola, e eles só entravam num acordo para as atividades não chocar, a Igreja Católica tinha, os protestantes tinham. E uma vez entrou na minha sala um grupo de alunos ativos, participante, parceiro, companheiro na defesa de um projeto. E ainda antes dessa nova metodologia. E aí, estes alunos pediram para mim uma chave da escola. Aí eu falei para eles, vocês estão loucos, eu não posso dar uma chave da escola para vocês. Mas olha aí quem é? É o Orley. Quantos anos você tem? 14 anos. Eu falei, não posso. Se eu der uma chave para vocês e vocês virem para cá, feriado, final de semana, e acontecer qualquer coisa, aí eu perco até meu cargo. Aí ele falou, desculpa, Brás. Desculpa. Não, tá tudo bem, saíram, pegaram na mão. E aí eles foram indo embora. E eu pensei, caramba, eu tenho 12 conjuntos de chaves esparramados pela comunidade. Tem gente que não merece essa chave, mais do que eles estão com a chave. E aí eu chamei o grupo de aluno. Aí eu falei, escuta, se eu der esta chave para vocês, vocês encontram um adulto para assumir a responsabilidade que a chave foi entregue na mão dele. Aí falou, nós vamos ver em casa. Aí viram, no outro dia chegaram, o pai aceita. E eu entreguei a chave da escola para esse grupo de aluno. Esse grupo de aluno, a partir do momento que foi entregue a chave, assumiram uma responsabilidade para cuidar daquela escola. E eu queria agradecer você, Chico, e a você, Paulo, por ter escrito sobre a Escola da Ponte. Essa coragem minha veio... nasceu lá na Escola da Ponte. O aluno é um ser competente. Ele é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver, e é portador de conhecimento. E a escola que não caminha, e os profissionais de educação que não caminham lado a lado com esses alunos, e não os ajude a construir o seu próprio percurso de aprendizagem, ela não tem razão de ser. E o que me fez entender isso foi a Escola da Ponte. Por isso estou doido para ler esse livro que você escreveu aí. E que bom se os escritores, se os autores voltassem para a escola, né? E que escolhesse, por exemplo, um tipo de escola que está dando uma educação, que está fazendo um trabalho onde os alunos possam se constituir, né, livremente. Bom, muito bom, Brás. Obrigado aí pela tua intervenção. Eu acho que a gente pode agora abrir para... Temos aí, acho que cerca de 40 pessoas aí presentes nesse espaço virtual. Quem quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu vou, já que está todo mundo inibido, eu vou abrir aqui uma pergunta que é o seguinte: a gente pode perceber, você sabe, curiosamente, eu não sabia, Brás, que você tinha sido influenciado, assim, bem influenciado pela experiência do Zé Pacheco lá da Escola da Ponte, né?
E, quando eu fiz o convite da tua participação, foi pelo teu trabalho inovador na Campus Sales, e pelos vídeos, pela conversa que eu tive com você, e pelos vídeos que eu assisti, né, aquela simbologia da marreta derrubando os muros da escola. Isso para mim foi muito interessante, né? Acho que não dá para existir uma escola que seja separada da comunidade, né? Mas eu acho que uma questão que aí sim tem muito em comum também com a Campus Sales e com a Escola da Ponte é a questão de ambas as experiências, né? Inovadoras, que rompem com, como o Zé Pacheco disse, com essa questão da educação tradicional, que garante autonomia, uma aprendizagem mais solidária. Essas experiências acontecem justamente no âmbito da escola pública e gratuita. E isso me chama muito a atenção, esse aspecto, né? Porque acho que é possível que existam práticas inovadoras na rede particular, né, na rede privada, nas escolas particulares. Talvez isso fosse mais fácil ou não, mas eu acho que a escola pública, e talvez por ser pública e ser o bem comum, bem social que deveria ser, tem um compromisso ético, né, de se voltar para uma formação que procure responder às necessidades da população, dos dilemas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão e a importância de existir esse espaço de inovação dentro da escola pública, né, para as pessoas do nosso povo, que somos todos nós, né? Estão esperando que eu comece? Vá lá. Eu estou à espera que tu fales, né? Então eu vou falar. Bom, eu acho que essa questão, Fábio, ela é essencial, ela é fundamental. Eu entendo que a escola pública é a escola do povo. Eu entendo que a escola pública ela é a casa da democracia. Se a gente for ver, a grande maioria dos alunos, né, brasileiros estão na escola pública, e são as classes populares que estão na escola pública. E aí eu penso na radicalidade em Paulo Freire. Então, radicalidade em Paulo Freire é uma opção pelos pobres, pelos desvalidos, pelos miseráveis. Então, eu acho que a escola pública é aquela escola que tem que trazer esta população marginalizada para a existência, para a cena, para o protagonismo. E eu acredito plenamente que a escola pública possa desempenhar esse papel com todas as dificuldades que ela enfrenta. Por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam, bom, você tirou o muro que cercava a escola, você tirou paredes. Eu tirei porque eu não estou sozinho. Eu tirei porque tem um monte de gente dentro da escola e fora da escola que está acompanhando e que tá junto. Então, essa marreta, tem uma foto, né? Eu quebrando uma parede, que já apareceu em muitos locais aí, eu só pude fazer aquilo lá porque aquilo lá não eram meus braços, aquilo lá eram braços de centenas, de milhares de pessoas. E então as pessoas perguntam, escuta, como é que você conseguiu autorização para quebrar as paredes? Se eu fosse pedir autorização, eu não teria tirado parede até hoje. Depois que a gente tirou as paredes, é que eu fui comunicar às autoridades. E aí, como você fez uma coisa dessa e não fala? Eu falei, olha, eu não falei exatamente por causa dessa sua reação. Porque se eu falasse antes e você falasse comigo dessa forma,
eu não ia ter coragem de tirar as paredes, mas as paredes foram tiradas. Agora, eu levei uma relação com 6 reivindicações. Eu preciso dessas 6 coisas para que eu não tenha problema e você também não tenha problema. E é interessante, a pessoa pegou a lista e me ajudou bastante. Então, quando as pessoas dentro da escola se sentem assim, dominada, coagida, como se não pudesse fazer nada, que o sistema impede, isso é uma postura que nós temos que romper com ela. E é só começar, que a gente vai ganhando mais força, né, e vai fazendo as coisas acontecer. Uma outra questão, eu acho, que da Escola da Ponte é fundamental, pelo menos isso nós estamos vivendo em Heliópolis, os princípios, né? Hoje nós vivemos em Heliópolis, não só dentro da escola, mas uma grande parcela da população de Heliópolis, a gente vive uma ética, com base nesses 3 princípios. O princípio da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade. E a autonomia é a nossa capacidade de tomar decisão. Eu só não sei se há decisão totalmente individual. Eu acho que a decisão ela é sempre coletiva, é sempre dos grupos. Então, nós podemos tomar, a princípio, a decisão que a gente quer tomar. Só tem um probleminha. Quando se toma uma decisão, a gente tem que se responsabilizar pelas consequências. A gente tem que assumir as consequências. E, no início, o aluno do Campos Sales, ele dava o soco no outro aluno, e aí ia parar da minha sala, e o aluno estava orgulhoso, falava, eu dei o soco, eu assumo, eu dei o soco. Então ele já tinha cumprido 2 princípios. Ele tomou a decisão, e ele deu o soco, e ele está dizendo, eu dei o soco, eu assumi. Só que tem o seguinte, falta um princípio. A solidariedade, o outro existe, e a tua mão não foi feita para dar tapa na cara do outro, né? E a cara do outro não foi feita para levar tapa de ninguém. Então, se a gente for ver, nós podemos tomar pouquíssimas decisões. Por quê? Porque eu tenho que assumir a responsabilidade pela decisão tomada. E a minha decisão não pode prejudicar o outro. Mas, entre essas pouquíssimas decisões, há uma infinidade de decisões que pode ser tomada. Isso é uma contradição lógica. Qual é o problema? O problema é que elas ainda não existem, elas têm que ser criadas. Então, nós podemos criar muita coisa. Eu acho que essa ética que a gente vive em Heliópolis dá muita esperança para nós e não deixa a gente baixar a guarda, porque a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre vigilante, porque na construção da autonomia de uma escola pública, Campos Sales, a gente ainda está engatinhando, apesar de ter tido muitos avanços, mas a gente quer muito mais em termos de autonomia. É isso. E querem que eu diga alguma coisinha agora? Ou não? Temos mais 2 perguntas aí, pelo menos, já que o pessoal... Eu só vou completar um bocadinho a ideia do amigo Brás, dizendo que eu levo quase meio século de escola pública, não é? E os 7 primeiros anos eu fui um professor comum, tal e qual milhares e milhares de outros. Até que me apercebi, como há pouco disse, que eu não era ético. Era competente, mas não era ético. Porque o modo como eu trabalhava não ensinava toda a gente, portanto, eu não poderia continuar a trabalhar assim. E quando eu escuto pessoas, colegas nossos, professores, dizerem que a lei não deixa, ou que o diretor alega determinada normativa de ordem burocrática, eu respondo sempre que a lei é favorável à mudança na escola pública. Totalmente favorável. Basta dizer que em Portugal há um artigo, que é o 48º da Lei de Bases, que no início era o 45º, mas com
todas as alterações, hoje é o 48º, e esse item, esse artigo, diz só isto, que nas decisões de política educativa, e as decisões podem ser de direção de escola, de professor, de ministro, os critérios de natureza administrativa não podem sobrepor-se aos de natureza pedagógica. Ou seja, em primeiro lugar, a pedagogia. Não é isso que acontece. As escolas são geridas burocraticamente. E os professores que são tão maltratados, tão mal pagos, eles protegem-se. Porque as escolas não são espaços de democraticidade. São espaços de prevalência de um modelo hierárquico, verticalizado, em que quem manda em cima manda, e mesmo que um diretor não concorde, porque tem dever de obediência hierárquica, tem de cumprir e fazer cumprir. É indigno o que acontece. Mas como se explica realmente, como há bocadinho o Fábio falou, que seja na escola pública que acontecem estes projetos? Curioso, não é? E já agora, uma pergunta que está aí, como é que é em áreas de risco, em áreas de extrema violência? Então, o projeto Âncora está entre 3 favelas as mais violentas da periferia de São Paulo. O projeto Âncora é um dos exemplos que é possível em zonas de alta violência. Ok? Como é? Pura e simplesmente, como disse o amigo Brás, não há razão nenhuma para haver salas de aula separadas com paredes. Elas existem porque nós temos paredes interiores, muros muito grandes, que nos impedem de perceber que eu existo porque o outro existe. E que a minha liberdade não termina onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. E que as decisões têm que ser tomadas em comum. Né? E que eu não posso ser feliz se o outro não for. Então, todos esses princípios, não é, que o Brás falou, levou-nos exatamente a rever tudo isso na escola pública, com sucesso. Porque hoje o que se fala muito da ponte não é como o Brás fala. É, muitas vezes, uma forma depreciativa, ou então vêm algumas explicações que ela é neoliberal, quer dizer, tudo existe para argumentar que aquilo não deve ser repetido. Meus amigos, eu nem sei o que dizer. A escola pública está aí, a ponte está aí, a Campos Salles está aí, prova que é possível. O que eu digo, se quiserem realmente ser éticos, não inventeis pretextos para não ser. Ide junto às escolas e procurai professores que ainda não tenham morrido. Há muitos que ainda mantêm uma resta de dignidade, ainda mantêm uma resta de respeito por si mesmos e amam os seus alunos. Então, que deem a mão a esses professores e que venham os diretores e supervisores, os ministros, que venham. Não há medo nenhum. O que tem de ser feito, tem que ser feito. E não há desculpa para não fazer. Eu acabei de sair há 2 horas atrás do primeiro encontro destes 3 dias da Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. São pessoas que vêm de toda a parte do Brasil, da Argentina, da Nicarágua, do México, toda a América Latina, à sua custa, pagando do seu bolso a viagem, pagando a estadia, o alojamento. É um orgulho muito grande estar com esta gente. Provam que realmente não há pretexto para não fazer o que é preciso. A escola pública é aquela que a todos acolhe e a cada um dá condições de ser sábio e de ser feliz. Isso é possível. A Ponte provou, a Campos Salles provou, centenas de outras provaram. O que é que as pessoas estão à espera? De que é que os pais estão à espera? Quanto mais anos vamos passar com uma escola pública que não ensina, onde ninguém aprende a não ser múltiplas violências, com efeitos sociais terríveis, com índice de analfabetismo, que nem vou falar. Quantos anos mais? Agora, eu entendo. Eu entendi quando um senhor chamado Nuno Crato foi para ministro da Educação, que iria ser um desastre, e foi. E estão agora a apanhar os cacos para tentar resolver, não vão conseguir, porque deixou muita maldade por aí distribuída. E quando esse senhor veio aqui ao Brasil falar sobre Portugal, ele disse tanta barbaridade. Toda a gente escutou, porque infelizmente os ministros não entendem nada de educação. Absolutamente nada. Eu não conheço um, ou melhor, conheço, pronto.
há bocadinho foi falado Roberto Carneiro e meia dúzia, enfim. O resto não percebe nada da educação. A maior parte dos gestores são burocratas, não querem que mude. O que eu quero é que os professores, que o sejam, e dos professores se deve exigir serem competentes e éticos, sejam as duas coisas, não sejam só competentes. Que percebam que têm de mudar para bem-estar do seu próprio espírito e do bem-estar dos alunos. E isso é possível. Eu volto a repetir. Está aí. Muita gente não gosta, mas está aí a prova. Não quero que imitem a Campos Sales ou que imitem a Ponte. Quero que sejam gente que tenham responsabilidade, que sejam iguais a si mesmos e que sejam profissionais, que assumam o risco que o amigo Brás correu. Eu posso fazer uma provocação? Por favor. Eu sinto, e agora já tenho vindo ter alguns professores que leram o livro e vêm ter comigo e queixam-se de uma coisa: quando querem mudar, que se sentem sós, solitários, que à volta deles não sentem que haja uma atmosfera propícia para a mudança. E um dos problemas realmente que eu acho que a mudança tem é que obriga as pessoas a questionarem-se a si próprias sobre o que fazem, o que estão a fazer e sobre o que fizeram. E isso não é, digamos que se calhar não é uma cultura que nós tenhamos em lado nenhum, não é só na classe dos professores. Nós, como pessoas, não vamos aprendendo a questionar aquilo que fazemos para tentar melhorar ou eventualmente fazer diferente, se provar que o que estamos a fazer não é benéfico. Depois o outro grande problema é que, por mais que nós pensemos na utopia, que seria ótima, que as consciências dos professores de repente vão todas ir para a mesma direção e questionarem todos o que é que se está a fazer, a realidade mostra que são precisos líderes. São precisos líderes. É preciso gente que consiga agregar outros que têm a mesma vontade, criar esse pequeno núcleo, porque sozinho também não vão conseguir fazer nada, mas sem esses líderes o sistema tal como está feito inibe todos os que querem a mudança. Eu acho que estas duas coisas não facilitam quem quer mudar ou que as coisas avancem mais rapidamente. Gostava de ouvir os dois, quer ou não queiram, são líderes, um bocadinho sobre isso. Permites, Brás? Em 1980 eu tentei perceber porque é que não mudava. E acompanhei uma tese, ou melhor, uma dissertação de mestrado na década de 1970 de uma senhora professora portuguesa, não sei o nome, ainda é viva, sobre os obstáculos à mudança. Eu compreendi, na pele. O primeiro obstáculo sou eu. É a minha cultura profissional. Eu estou possuído por uma ideia de que a escola tem que ser aquela que foi criada no século XVIII e XIX, na Revolução Industrial. A formação que eu tive. Depois os alunos. Os alunos preferem ter aula do que aprender, do que desenvolver projetos, fazer pesquisa. É melhor estar em aulas, a dormir ou ouvir alguém falar. Depois temos a família, os pais, a sociedade, que a escola tem que ser. Pronto. E como a maioria é assim, então continuam a querer. Depois temos o poder público, outro grande opositor. A maior parte das vezes, outras vezes não. Mas isso também se resolve através de um contrato de autonomia, de um termo de autonomia. Acabou. A escola da Ponte tem, e no Brasil estão em curso várias negociações para termos de autonomia. Depois vem, sobretudo, a ideia que há pouco falaste. Nós vivemos, nós professores, e quando eu falo assim eu não critico ninguém, porque eu sou responsável pelos atos do meu coletivo.
individualmente responsável, se eu faço crítica, cai sobre mim imediatamente, é que a profissão de professor é um ato solitário. E tem que passar a ser um ato solidário. Ninguém faz nada sozinho. Projetos humanos são projetos coletivos. E quando atiram com um professor para o chão de uma sala de aula sozinho, ele nunca vai desenvolver autonomia, porque sozinho ninguém é autónomo, é autossuficiente. Um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Ele transmite individualismo, ele transmite competitividade negativa, sem saber. Quando ele fica numa sala de aula onde se faz uma prova, ele está calado, mas ele pensa que aqueles ali são desonestos. Se puderem copiar, vão copiar-se. Então o que é que ele está a fazer? A deseducar, porque está a transmitir o quê? Valores negativos. O não verbal fala mais alto que o verbal. Ele está a transmitir deslealdade, mentira, falsidade, está a deseducar. E não se apercebe disso, porque a cultura é aquela que nós herdamos. É uma cultura de um modelo educacional que não faz sentido nenhum no século XXI. Alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. Não dá. Porquê é que se mantém? Porque os obstáculos são muitos e a maldade é extrema. E porque este modelo que aí está, ele é perverso. Ele é perverso. A Sociologia da Educação já explicou isso, eu não vou dizer o que está nos livros, as pessoas sabem ler, que vão ler, mas já explicou isso. Este modelo reproduz um modelo social, um modelo de desigualdade, um modelo de exploração do homem pelo homem, um modelo perverso. Mas os professores não se apercebem, porque, coitados, a maioria está entregue ao seu ano difícil de sala de aula, com alunos que não os respeitam, com pais que exigem tudo, são os bodes expiatórios de tudo, maltratados, eu compreendo. Não têm tempo sequer para pensar, porque têm de trabalhar numa escola, em outra escola, têm que fazer outra valorização. O mal que se faz aos professores. E é por isso que os obstáculos acontecem. Porque quando eles querem fazer algo humanos, são projetos coletivos. Não mais elementar que fazer um filho, somos dois que eu saiba, um sozinho dentro da lei. Que quem for competente e ético dentro das escolas, estou a falar para os professores, encontre outro professor que ainda não tenha morrido. E há muitos na escola, estão lá protegendo-se, coitados, que a vida não é fácil. Então, depois disso, que nos contactem a mim, ao Brás e a outros, esse não fazem o projeto das suas vidas. Fazem. E ai de quem se oponha. Porque quando me perguntam, você está dentro da lei? Não tem aula, não tem turma dentro? O que é que tem? Eu pergunto, o que é que tem? Tem ciência dentro. Tem crianças e jovens que aprendem. Tem felicidade. Tem cumprimento da lei. Porque a escola que tenha aula, turma, prova, está fora da lei. Eu provo. Está fora da lei. É preciso uma nova construção social de educação, assente na lei e na ciência prudente. E os professores podem fazê-lo. É preciso que se organizem numa equipe e que nos falem. E nós vamos, não somos anjos da guarda, somos pessoas que somos solidários. Eu, o Brás e muitos outros. Senão, como é que se explica que eu hoje tenha estado com mais de 4 projetos no Brasil? Hoje, mais de 400 estavam lá. 400. Mais de 300 em escola pública. Que se percebe que quando eu voltar em maio a Portugal, eu vou encontrar cerca de 50 projetos. Muitos como pais. É que as pessoas aderiram. Outros professores. Existe uma parte. Porquê é que estamos sempre a dizer mal da escola? As notícias que surgem são sempre a dizer que as pessoas são malvadas, que não trabalham, que os alunos não aprendem. Vejam para o que está bem feito aí em Portugal. Muita coisa bem feita. Então, falar da televisão, dos jornais, e isto que hoje vai se transformar no oceano e não demora muito. Não demora nada. Muito bom. Paulo. Sim, Brás. Então, depois dessa fala aí, né? Eu vou acrescentar algumas coisas, porque essa pergunta me deixa muito excitado, porque eu lembro de tantas coisas, né, que a gente passou. Por exemplo, a gente enfrentou em Heliópolis a questão da violência. E quando eu cheguei lá, era a época das chacinas. E eu fiquei com as lideranças comunitárias e pais discutindo 3 anos que atividade nós íamos fazer para mostrar para os traficantes de Heliópolis que nós não aceitávamos a banalização da vida.
E, logicamente, que o medo paralisava as pessoas, e nós não conseguíamos nos decidir por nada. E aí foi assassinada uma aluna, Leonarda, e eu fui ao velório dessa aluna. Foi uma morte estúpida, absurda. E eu estou falando de estratégia, e eu estava no velório com o professor, a principal liderança entre os professores da escola, que era o professor Orlando. E aí a gente viu lá a Leonarda, né, morta, e isso provocava uma dor imensa. E quando a gente saiu dali, eu falei, Orlando, nós somos omissos. A gente tem 1.800 alunos, a gente sabe de tudo que acontece, e nós, para defender a nossa pele, nós não temos coragem de nos decidir por uma ação, para mostrar que nós não aceitamos isso. E aí eu falei para ele, você ajuda a organizar uma caminhada pela paz? O Orlando, ele nem pensou, ele falou, eu ajudo. Bom, com os professores, eu não precisava mais pensar, porque tem o Orlando. E aí eu falei, só que tem o seguinte, Orlando, você não caia na besteira de colocar todos os professores numa sala e discutir. Nós vamos fazer a caminhada, porque os medrosos vão amedrontar os outros. Então, primeiro você faz um mapeamento, primeiro você vê quem defende a ideia como a gente, depois quem está em cima do muro e com quem nós não podemos contar. E Orlando fez esse trabalho, e aí chegou e falou, Braz, tem tantos, né, que defende a ideia como a gente. Eu falei, agora você organiza uma reunião e cria uma situação para que todos esses que defendem a caminhada como a gente, fale, se coloque. E, logicamente, que as reuniões eram difíceis, porque falava, em cada esquina vai ter tiro. Mas o mais importante foi que no mesmo dia eu corri atrás das principais lideranças da comunidade, no mesmo dia do velório. Eu falei, olha, nós podemos agora nos transformar em leões. Infelizmente a Leonarda não volta, mas nós podemos agora organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vieras de Heliópolis. E falei, e a principal liderança me deu uma resposta, que eu gosto muito de contar, mas pelo tempo eu não vou contar agora, mas me deu uma resposta, lógico que nós vamos estar juntos para organizar a caminhada. Então não sou eu sou apenas um papel de articulador. Eu acho que um ou outro que articula é fundamental, né? O Pacheco, por exemplo, ele tem uma importância muito grande no projeto da Escola da Ponte. Ele foi o articulador da Escola da Ponte. Agora, tem gente lá que articula mais do que eu. E eu tenho que estar articulado com essas pessoas. E junto. Então, eu acho que tem uma questão de estratégia. E a gente, às vezes, tem certas falas, certos rótulos, estigma, que impede a mudança. Por exemplo, mas se faz isso para os professores, eles não vão aceitar. Como se todos os professores fossem iguais. Não tem nenhum professor igual ao outro. Não tem nenhum aluno igual ao outro. Não tem nenhum pai. Então, nada mais falso do que dizer os pais, os alunos. Então, quem tem proposta tem que ir para a praça e colocar a sua proposta. E vai se surpreender, porque ele vai encontrar muito mais gente que ele desconhece. Eu dou oficinas de ética em cima desses 3 princípios, da autonomia, responsabilidade e solidariedade. Então, às vezes eu vou numa escola e a gente está lá na oficina, de repente uma pessoa fala certas coisas e é uma revelação para todo mundo. Eu percebo a fisionomia. Então, temos que criar situações para que as pessoas se expressem, para que as pessoas se coloquem. Portanto, eu acho que a democracia, a transparência, ela é fundamental para que a gente não fique prisioneiro
né? Fala, pô, é muito solitário, né? Eu, né, tenho que tomar cuidado. Não tem que tomar cuidado. Você tem uma proposta, vai para a praça. Você fez sua proposta. E, no máximo, sua proposta não vai passar, mas, de repente, ela passa. E uma outra coisa que eu acho fundamental é que o revolucionário, ele tem que saber transitar entre o que é e o que deve ser. Porque senão ele não aguenta. Se ele ficar só no que é perigoso ele se desesperar. Se ele ficar só no que deve ser, é perigoso ele tirar os pés do chão e não fazer nada. Então, o verdadeiro revolucionário é aquele que transita entre o que é e o que deve ser. E eu acho que isso traz muita esperança. Eu, às vezes, fico cheio de esperança quando vejo um aluno que está lá dentro da Escola Campos Sales, sabe das deficiências do projeto, mas ele lá, quando está conversando com as visitas que ele apresenta à escola, ele sabe transitar entre o que é e o que deve ser. E o mais importante é que no Campos Sales, por exemplo, se você quer saber qual é o projeto da escola, o aluno que não gosta do projeto vai falar qual é o projeto da escola para você, e o que gosta também vai falar. Então, eu acho que tem que construir usinas para gerar esperança, para manter a esperança da gente, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estou sem esperança, eu corro de quem está sem esperança. Eu me aproximo daquele que está esperançoso, para que eu possa me recarregar e me aproximar daquele que está sem esperança. Isso tudo é estratégia. Então, é possível mudança, é possível transformação. Eu, às vezes, né, imagino, né, eu já vi o Pacheco falar tantas vezes, eu me lembro de situações seríssimas que eu passei, sabe? Situação extrema, de você falar, e agora? Acabou tudo, né? O que adiantou sonhar e etc e tal? E de repente, o outro dia é outro dia. Então, no Campos Sales hoje, uma coisa para os professores que eu acho importante, quando a gente começou a implementar o projeto, teve professor que ficou bravo, era oposição, mas dizer uma coisa para você, Pacheco, hoje, quando você vai na primeira reunião no início do ano da escola e que tem um ou outro professor novo, são professores que foram lá por causa do projeto, porque ele está cansado do tradicional e quer experimentar um outro tipo de fazer educação. E isso eu não acreditava que fosse possível. Se alguém me dissesse há 20 anos que um dia era possível o professor ficar olhando, pô, eu vou para essa escola porque essa escola tem tal projeto, eu não acreditava. Mesmo que ele acesse através de concurso e tudo, a remoção, então hoje isso acontece na escola. E dizer para vocês que o que me dá mais esperança é que eu fiquei 1 ano e 8 meses fora da escola Campos Sales, né? Agora eu estou aposentado, agora eu estou fora mesmo. Eu fiquei 1 ano e 8 meses fora. E nesse 1 ano e 8 meses, eu percebi que a escola Campos Sales avançou um pouco. Então, esse processo da Escola da Ponte, que iniciou-se lá na Escola da Ponte, ele é irreversível. E precisamos um pouco de paciência, né? Mas tem muitas escolas, como o Pacheco cita aí, né? Um número grande de escolas. Eu também conheço escola. Pacheco, eu conheço uma escola que tem uma professora que está fazendo a Escola da Ponte na sala de aula dela. Eles me chamaram lá, fizeram a minha biografia, e eu fui lá nesta sala. E agora eu não sei, né? Essa professora tem momento de muito sofrimento, né?
Agora, ela tinha que ter um pouco de estratégia lá com a diretora, com as coordenadoras pedagógicas, né, para que, de repente, isso não seja só na sala dela e seja em muitas outras salas. É isso aí. Bom, eu acho que eu vou seguir a linha aqui do Paulo e fazer uma provocação aí para os nossos convidados. É o seguinte, vocês sabem que o mercado é muito esperto, né? E vive descobrindo oportunidades, né? E eu acho que já foi detectada essa satisfação, né, em torno da educação e essa necessidade de mudança, às vezes que acontece por parte dos alunos e por parte dos professores também, né? E eu tenho visto, às vezes, muitas vendas de pseudo-mudanças, né? De modelos, ou de modelos importados, ou de modelos pré-formatados, ou modelos tecnológicos, algo do tipo a sala de aula lá do amanhã, enfim, e uma série de tentativas. E a minha pergunta será que, será que esses modelos dão conta efetivamente da mudança radical, reestruturante que se precisa fazer na educação? Ou será que não é mais uma forma de mudar para continuar o mesmo, né? Olha, falo eu? Olha, uma coisa importante, né? O Pacheco fala que a escola são pessoas, relações. E eu quero colocar que escola também, para mim, é uma pessoa. Então, quando se fala em modelo, em replicar um projeto, eu não acredito na replicação de projetos. Eu acredito que nas experiências a gente se inspira para construir uma experiência. Então, por exemplo, se vocês for, né, o Paulo, por exemplo, foi na Escola da Ponte, conversou com os segmentos de toda a comunidade escolar. Se o Paulo for no Campos Sales e conversar com todos os segmentos, ele vai encontrar coisas muito diferentes da Escola da Ponte. Ele também vai encontrar coisas muito diferentes. Então, eu acho que todo modelo que não traz o aluno para o protagonismo, que não traz o aluno para esse processo de constituição dele enquanto sujeito que aprende, cidadão, é modismo que não vai para lugar nenhum. Então, aqui, quando a gente fala de Escola da Ponte, quando a gente fala de Campos Sales, né, projeto Âncora, nós estamos falando de mudanças de relação profunda entre as pessoas. Profunda ao ponto de o sonho de um aluno virar um sonho coletivo, com ajuda, inclusive, de professores. Então, a gente está falando dessa escola viva em que o aluno é parte integrante, em que o aluno é realmente aquilo que mais interessa. Agora, para mim, toda a escola tinha que ser uma república de alunos e professores. Então, eu acho que, assim como os alunos têm as suas assembleias, né, lá no Campos Sales é por salão, porque a escola tem muito aluno, também tem, de uma certa forma, as assembleias de professores. Lógico que as decisões ocorrem mais por consenso, né, por consenso. Então, eu acho que cada escola ela tem que ser uma república. E eu acho que
se o modelo não leva a uma transformação social, com base na democracia, com base na justiça, com base na responsabilidade, na autonomia e na solidariedade, esse modelo ele não tem nem razão de ser. Então, eu acho que é isso aí. E outra coisa que eu acho importante dessas escolas, que tem projeto como Campos Sales, né, Escola da Ponte e Âncora, é que dentro dessas escolas tem um movimento, não tem nada cristalizado. Porque se cristalizar, acabou também. E daí? Criou-se um modelo e daí? Então, eu acho que esse movimento é o que interessa. E é um movimento que não para. E isso é rico para os professores, é rico para os alunos, rico para os pais e rico para a comunidade. Então, a escola que não tiver a serviço de uma transformação da sua comunidade e uma transformação social que inclua a todos, essa escola está separada da comunidade. Então... Ok, eu ouvi o Fábio falar de um dos grandes slogans de certas empresas de educação, que é a sala de aula de amanhã. Sala de aula não pode ser de amanhã, é de ontem, é de há muito tempo, é velha, carcomida, sem valor, porque numa aula nada se aprende. Eu, quando faço esta afirmação, eu deixo muita gente irritada, mas é preciso que alguém fale. E não me importa que fiquem zangados comigo. Eu provo isso. Numa sala de aula, nada se aprende. Ou melhor, aprende-se aquilo que nós sempre aprendemos, mas eu não vou entrar por aí. Quanto à mercadorização da educação, é um facto. Porque na escola dita pública, estou a falar do Brasil, podia falar de Portugal, há um desperdício total, para além do desperdício de gente, não é? Que é o pior, com os efeitos sociais que engendra, a violência, enfim. Mas o desperdício é imenso porque tudo aquilo que vai para a educação, considerada mercadoria, na escola pública, ela vai para os bolsos dos corruptos, vai para a máfia da merenda, para a máfia de transporte, para a máfia do livro, para a máfia do uniforme, para as máfias todas que estão por aí, porque isso convém num país onde a crise moral é endémica, não é? Mas, volto a dizer, eu prefiro acender uma candeia do que amaldiçoar a escuridão. E, como já vos mostrei, há centenas de bons exemplos que importa conhecer. Nessa perspectiva de mercadoria, eu fui abordado já várias vezes por empresas que querem que eu trabalhe para eles. E são pessoas maravilhosas, mas que não sabem nada de educação. E o que eles querem é que eu vá melhorar, entrar na sala de aula e pôr uma lousa digital. Lousa digital. Só muda é qualidade, deixa de ser ardosa para ser de plástico. No fundo, por ser o mesmo papagaio, mas está lá na lousa digital. Vamos fazer um laboratório de informática. Para quê? Então nós não temos um celular, um iPhone na mão para ir à internet? Loucura. Ou então vamos fazer uma hortazinha biológica, agora está em moda, fazer uma horta, os pais quando vêm a hortazinha ficam todos contentes. Eu pergunto porquê? Porque é importante fazer uma horta mandala, mas porquê? Ou então fazer meditação e yoga, agora é que está em moda. Yoga, meditação, pergunto porquê? É importante o yoga e a meditação, como a eutonia, como tudo mais. Mas porquê? Porque meter algo novo num tecido velho é perder tempo. Esse modelo não serve para nada. E estar a enfeitá-lo, pior ainda. Mas pior é que a Escola da Vila, por exemplo, em São Paulo, das filhas do Freire, de Paulo Freire, foi vendida. Ou metade, pelo menos. Outras escolas foram vendidas em grandes empórios educacionais. Estrangeiros, quase todos. Ou seja, o Brasil está a perder, digamos, terreno nesse aspecto, porque está-se a vender. A educação, que é um direito, passa a ser uma mercadoria, não é? E só quem o pode comprar. Agora, os pais que fazem isso, que compram esses projetos, eu não vou dizer nomes, eu conheço tantos, ainda há pouco fui abordado por uma outra empresa que queria que, enfim. Os pais estão enganados. Esses seus filhos que vão para as boas escolas não aprendem.
Não aprendem. E, sobretudo, não aprendem numa perspectiva de educação integral. Porque nós não somos só cognição, também somos afeto, emoção, ética, estética, espiritualidade e tudo mais, que não é contemplado. Eles não aprendem nada. Ou, se aprendem, é uma pseudo-elite de aprendizagem. Por quê? Meter computadores nas mãos de uma criança e pensar que ela aprende é mentira. Já estão feitas pesquisas sobre isso e já o Papa dizia isso. O que é preciso hoje é conversar com os pais. Os professores têm de conversar com a sociedade, têm que estabelecer diálogo, uma comunicação dialógica, nada de utilizar palavrões, currículo, paradigma e tal, porque os pais não entendem. Falar direitinho com os pais. Porque os pais amam os filhos e querem melhor para eles. Os professores amam os alunos e querem melhor para eles. Então vamos conversar. E tem que com os pais mostrar que educar não é nada disso que acontece. Aprender não é isso que acontece na escola. Dizer aos pais realmente o que é, definir alguns conceitos básicos que são de simples compreensão. Não é preciso recorrer àquele linguajar pseudocientífico. O que é uma comunidade? Como é que nasceu esta escola? Explicar, através de pequenas histórias de educação, como é que esta escola que está aí, essa horrorosa escola, porque aula no século XXI é um escândalo epistemológico, uma coisa louca. Explicar porque é que apareceu esta escola, porque ela respondia a necessidades sociais do século XIX, mas hoje não faz sentido nenhum. As necessidades hoje são outras, os objetivos de desenvolvimento sustentável estão aí, as competências do século XXI estão aí, e a escola não faz nada disso. Mesmo as boas escolas, porque os corruptos andaram em boas escolas, os políticos corruptos andaram em boas escolas, só que não aprenderam a ser gente. Porque escolas são pessoas, são projetos. E quando eu vejo projetos político-pedagógicos, que de político não tem nada, porque é feito por um professor, ou um grupinho, ou um professor universitário, nem sequer escutam as necessidades da população, da polis, por isso não é político. Pedagógico não tem nada, tem umas citaçõezinhas dos Piagets, dos Vygotsky, mas não fazem nada daquilo que lá está. Andamos a mentir uns aos outros. E é essa a escola que os pais vão aceitar? É essa a escola que vai continuar? Então, sala de aula da manhã, não, é sala de aula há 200 anos, porque foi há 200 anos que ela foi inventada com base numa filosofia da educação do século XVII, de Parménides, com base em necessidades sociais do século XVIII da Prússia, queria militares bem obedientes, e da Revolução Industrial e da França dos conventos. Agora, o que é que se passa que os pais não se importam com isso? O que é que se passa que os professores não têm vergonha na cara? É isto que eu digo, com muita mágoa. Nós temos que perceber que temos de dignificar a nossa profissão. E se o modo como nós ensinamos não ensina a todos, não temos o direito de continuar a trabalhar desse modo. Há muitos outros modos. Menos aqueles que são da mercadorização, porque isso não tem nada a ver. A educação é um direito. Está na Constituição da Federação Brasileira, no artigo 205. Está no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases. Está em tudo. Porquê é que as escolas não mudam? É uma conversa que poderemos ter mais noutra altura. Porque tudo o que há de literatura, de propostas pedagógicas no século XX, desde a Montessori, o Dewey, a Claparede, o Ferrier, o Dewey, essa malta toda, o Steiner, o Freinet, etc. E no Brasil, a Anísia Silveira, o Milton Santos, o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, o Agostinho da Silva, o Helena Antipov, o Anil Maschelani, toda essa gente, a Laura de Oliveira Lima, uma coisa impressionante. Todas essas propostas são execuíveis, são de fácil desenvolvimento, okay? Facílimo, muito mais fácil. É preciso que as pessoas as conheçam, primeiro, e depois que, como eu disse, para além de competentes que todos somos, sejam éticos. Condenar uma criança ao analfabetismo é um crime. Escrever num PPP, num projeto pedagógico, dizer que vão desenvolver autonomia e dão aula de desenvolvimento da heteronímia, é crime de falsidade ideológica. É punido por lei. Então vamos deixar de fazer de conta. Eu sou assim porque eu sou leal para com os meus companheiros. Eu não digo o que eles gostam de ouvir, eu digo aquilo que eu penso que tenho de partilhar com eles. E não é um discurso fácil, porque eu sei que desenvolve muitas animosidades. Quero lá saber. Eu, na minha idade, já não tenho tempo para ser politicamente correto. E mais,
Eu já tenho um passado, desculpa a arrogância, feito de projetos, eu participei em dezenas, não foi só aqueles que eu citei. Que mais conhecidos são a Ponto, o Âncora e pouco mais, Amorim Lima e tal. Mas tudo o que eu deixei para trás em equipe são projetos de excelência académica, de inclusão social, ok? Onde todos aprendem e são felizes. E, portanto, pergunto, estão à espera de quê? Obrigado, Zé Pacheco. Bom, estamos abertos aí a novas questões, alguns comentários. Quem quiser fazer mais algum comentário. Alguém quiser digitar aí no chat. O povo já está cansado, não é? Quando eu estava em Minas Gerais trabalhando, eu ia à casa dos pais dos alunos e tal, e quando eles queriam que eu fosse embora, diziam: mulher, vamos deitar que as visitas estão cansadas. Mineirinho até eu adorei. Eu morei em Minas Gerais 4 anos, foram deliciosos. Eu penso que os portugueses deveriam vir até aqui ao Sul, porque a ideia que se faz do Sul é uma ideia errada, profundamente errada. Aquilo que quando eu cheguei aqui ao Brasil é que eu percebi que eu era um etnocêntrico, um europeísta. Eu vi ao Sul como uma ex-colónia. Não é nada disso. Este Brasil é extraordinário, tem um povo maravilhoso, como o português, não é? Tem uma paisagem linda, tem um clima fantástico. Eu estou aqui em Brasília, enfim, com 30 e poucos graus. Agora começou a anoitecer, estou com 20 e tal. É uma maravilha, não é? Então, venham cá ver nascer a nova educação do mundo. Venham cá ver. O Agostinho da Silva, que eu já citei há pouco, ele voltou, não é? Acho que já vos falei. Ele escreveu um texto, não é? Dizendo que só faltaria Portugal desembarcar em Portugal. É isso que está a acontecer. Não vai demorar muito. Eu disse aqui há dias a um colega português: vocês pensam que tudo o que é novo parte do norte, dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não valem nada. A educação aquilo não vem nada de utilidade. Eu conheço bem os Estados Unidos, ok? Estive lá na Khan Academy, estive na Quest to Learn, na One to One, eu fui para Stanford, eu conheço muito bem aquela gente. Boa gente, mas que pensa que irá inventar a roda da educação. Não inventa nada. Finlândia, tudo mais, não vale nada. O que vale, por exemplo, é os jesuítas da Catalunha. Os jesuítas da Catalunha vale a pena. Há um ano atrás acabaram com as aulas, com as turmas, com tudo isso. Jesuítas! Ouviram bem? Isso sim. Agora o resto é tudo igual. É o velho modelo educacional, com mais computador, menos computador. É a mesma história. Então, mais paulismo, menos língua falada, não interessa. O que importa é perceber que tudo que está a nascer de novo está no Sul. Está aqui. Entre os argentinos, os chilenos, os brasileiros, os colombianos, está aqui. Eu sei muito bem do que falo. Bom, vamos então para umas considerações finais da nossa webconferência. Braz. Bom, eu estou vendo aqui, né, o que o pessoal da sala está digitando e queria deixar um abração para todos e eu vou contar uma historinha aqui para encerrar que eu gosto de contar muito. No ano de 1999 teve o último toque de recolher que paralisou Heliópolis inteirinho. Então o medo tomava conta das pessoas, as pessoas ficavam paralisadas. E numa noite, e a única escola que ficava aberta era a Escola Presidente Campos Sales, e numa noite começou um tumulto, e eu percebi que aquele tumulto ia crescer, e o pessoal ia embora, e a mídia ia ganhar. Por quê? Porque a Globo, a Record, a Folha de São Paulo, o Estadão, torcia para Campos Sales fechar, para estampar nas manchetes: a última escola de Heliópolis se submeteu
ao poder do tráfico. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande, eu não podia deixar a escola fechar. E percebendo o tumulto, pedi para 3 pessoas passarem pelas salas, ainda eram salas, pedi para eles descer para o pátio, que eu ia falar com eles. De vez em quando eu fazia isso. Eram quase 500 alunos, jovens e adultos, e eu coloquei um banquinho no meio do pátio, e subi nesse banquinho e falei 50 minutos. Falei tudo, sem pensar nas consequências, sem nenhuma censura. E terminei a minha fala dizendo assim: em nome da nossa história, em nome do nosso projeto, vocês vão voltar para a sala de aula, porque aqui quem manda somos nós. Eu e vocês. Não são os traficantes. Um silêncio total. Os alunos subiram para a sala de aula e eu fui para a minha sala querendo fazer um buraco, entrar dentro dele e não sair nunca mais. Um vazio. E eu pensava assim, com que cara eu volto para cá amanhã? E nesse momento, chegaram 6 alunos na minha sala, não do EJA, do curso regular, que estudavam durante o dia, que eram do Grêmio. E um deles, José, olhei e falou assim: Brás, quando você começou a falar, nós paramos a reunião e fomos te ouvir. Aí nós voltamos. E quando terminou a nossa reunião, escolheram nós 6 para vir aqui falar com você. E a gente veio aqui falar para você, e você pode ir embora para sua casa sereno e tranquilo, porque o nosso projeto não vai morrer, porque nós não vamos deixar. E eu, quando falo isso, eu fico arrepiado até hoje. Realmente fiquei sereno e tranquilo, peguei o ônibus, vim embora para minha casa, feliz, sentindo uma sensação muito grande. E aprendi aquele dia uma das maiores lições da minha vida: ninguém é líder a todo momento. Dentro de uma escola, uma hora o líder é o diretor, outra hora é o aluno, outra hora é o pai, outra hora é o professor, outra hora é a cozinheira, outra hora é o agente escolar, outra hora é o secretário. E o líder é aquele que mantém a esperança do grupo. Então, quero desejar para vocês e para todo o pessoal da sala que pode ir embora sereno e tranquilo, que as ideias de vocês, o projeto de vocês não vão morrer. Obrigadíssimo, Brás, pelas suas palavras. Paulo, alguma colocação aí final por hoje? Queria só dizer que realmente sinto-me muito honrado por o livro, ou o facto de eu ter escrito o livro, me ter posto em contacto, quer com a realidade da Escola da Ponte, mas principalmente com pessoas do calibre do José Pacheco e do Brás, que realmente nos inspiram a tentar sermos melhores e fazer melhor. E queria dizer pessoalmente que o Brás está-me a criar problemas enormíssimos com as histórias que conta da escola, porque agora estou cheio de vontade de ir lá fazer mais um livro e percebo muito o que o José Pacheco me tem dito das vezes que falamos, a dinâmica que se sente no Brasil, nesses ares do continente do Sul, de mudança, e que aqui às vezes é mais complicado e difícil de sentir ou de perceber. E o José Pacheco tem feito muito essa pirraça, e eu agora também começo a ficar com vontade de ir atravessar o Atlântico, ou de criarmos de apagarmos este oceano que nos separa.
E queria agradecer a oportunidade e a todos os que estiveram aqui, foi excepcional. Ok, Paulo. Zé, por favor. Eu também me vou despedir. Ainda dá tempo para uma historinha também, ou não? Com certeza. Okay. Então, uma historinha com uma metáfora dentro e outra uma metáfora no final. Naquele tempo, não é, em que eu andava pelas escolinhas, gastando o meu combustível e tempo, porque as pessoas pensavam que eu podia ajudá-los, eu fui para a Serra do Marão, lá para um povoado, enfim, já nem me lembro o nome, a ensinar professores, amigos, técnicas de freiné. É uma coisinha que não importa agora o que é. Eu lá fui, e era uma escola de aldeia, assim, muito na montanha, tinha 3 salas, 3 professores de manhã, 3 de tarde, num tempo em que aqueles povoados ainda tinham criança, né, que agora, por visto, está tudo deserto. E eu ia lá no meio da estrada, uma estrada extremamente perigosa, apareceram umas vacas à minha frente, eu, vem uma velhinha, arreda, tal. Eu, minha senhora, onde é que é a escola? Já me lembro. Olha, meu amigo, fica sabendo que é fácil. O senhor vai por aqui abaixo e encontra a casa do meu filho. Então, quando encontrar a casa do meu filho, você vira à esquerda. Que diabo? Casa do filho. Bom, eu lá fui. A verdade é que encontrei a escola. E na escola, porque isto tem uma metáfora. A casa do filho é uma metáfora, mas não vou explicar. Na escola, eu comecei na primeira... Fazemos 3 experiências de manhã, 3 de tarde, 1 hora de cada vez. E na primeira experiência, quando eu acabei, a Madalena, que era uma das professoras, essa lembro o nome, disse, Zé Pacheco, ainda bem que vieste cá, que maravilha, eu nunca vi os meus alunos tão atentos, nem precisei de gritar com eles, eu passo a minha vida a gritar para estar com... Quem me dera que fosse sempre assim. Eu disse, olá, Madalena, porque é que não é? Por mim, eu até fazia, sabes? Mas os outros não deixam, sabes? Assim, pois não deixam. Fui para a segunda sala, fiz também a prática freiné e tal, e no final diz-me a Glória, Zé, eu nunca vi os meus alunos tão interessados. Eles aprenderam mesmo nesta hora mais do que durante uma semana. Quem me dera que fosse sempre assim. Eu disse, mas porquê é que não fazes? Olha, por mim até faria. Mas, sabes, não deixam-se. Eu ouvi aquela treta 6 vezes naquele dia. No fim do dia, elas prepararam um chazinho, umas bolachinhas e tal. Fomos. E eram 6:30 da noite. E já estava com vontade de voltar para casa. Elas sentaram-se e disseram, então vamos lá falar sobre aquilo. Eu disse, e já estão todas? Elas olharam, sim, estamos às 6. Eu disse, então onde é que está a outra? Nunca mais me convidaram, lógico, porque eu mostrei que realmente a outra está dentro de cada um de nós, que nos impede de ver o outro e de trabalhar com o outro e de agir com o outro e de fazer projeto. Finalmente, metáfora no final. Esta pode ser lenda. Houve um homem que na Antiguidade Clássica escreveu muitos tratados e foi muito respeitado na Idade Média, Aristóteles. Esse Aristóteles escreveu um dos tratados sobre animais domésticos e, como não podia deixar de ser, referiu-se à mosca. A mosca, que era uma praga já na altura, ele dizia, escreveu que a mosca, escreveu isto, há 2000 e tal anos, a mosca doméstica possui 8 patas. E os copistas andaram 1000 e tal anos a passar de para papiro a verdade aristotélica. A mosca doméstica possui 8 patas, a mosca doméstica possui... Até que um monge, animado de espírito científico, certamente, já há 1000 anos depois, quando foi escrever aquilo, parou e foi procurar uma mosca. Apanhou a mosca, olhou, contou as patas e pensou, esta está amputada. Foi apanhar outra e outra. Ao fim de meia dúzia de moscas, ele voltou para a mesa do copista e escreveu, a mosca doméstica possui 6 patas. Então, tarefa para casa, contar as patas das moscas, ficar em paz, que o Senhor vos acompanhe, agradeço-vos a oportunidade e fico disponível para todos aqueles que queiram realmente ser competentes e éticos. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos aí aos mestres, dizer que é uma honra estar participando desse evento com vocês. Na verdade, eu sou só um professor e fã assumido do trabalho de vocês 3. Eu sou um dos que atuam, colaboram nessa comunidade de aprendizagem que é o Aprender Livre, nesse espaço online. Dizer que é um espaço muito interessante, que pode ser bem utilizado
pelos professores, pelos educadores, por profissionais de todas as áreas. É uma ideia de que a gente possa utilizar a tecnologia de uma forma livre, educativa, né, com software livres, como esse aqui que está suportando essa webconferência, e que a gente possa utilizar desses dispositivos para a transformação social, para humanizar as relações, né? Como vocês já falaram antes, não basta colocar uma lousa digital ou ensinar a tabuada com um jogo de matemática e achar que a gente está fazendo educação diferente do que se fazia no século XVIII, né? Mas como uma ferramenta, uma lógica, uma nova lógica, né, estruturante do pensar, das relações, a internet, as tecnologias podem sim ter um uso muito interessante, que eu acho que é o que a gente está fazendo um pouco aqui, né? Diminuindo as distâncias, possibilitando a participação democrática. O próprio horário dessa conferência foi escolhido com uma votação na comunidade Aprender Livre, pelos agora 13 mil usuários da comunidade, muitos de Portugal, alguns de Angola, a maioria do Brasil, colegas de Moçambique, aqui mesmo na conferência, gente da Espanha. Então, assim, é um espaço para a gente usar como quiser, como educadores, com total liberdade. Então, eu queria agradecer muitíssimo. Até a escolha do horário que eu estava comentando, eu acho que como a maioria ainda é de brasileiros na comunidade, o pessoal escolheu um horário de 19 horas. Para a gente, né, Paulo, que está aqui do outro lado, agora já são aí 1 da manhã aqui em Portugal. Mas dizer que isso é uma felicidade, a democracia, ninguém disse que é fácil, né? Bom, então é um enorme prazer. Assim, a ideia é que essa sala virtual ela continue disponível, a gente possa continuar com todos nós, já somos cerca de 90 participantes, educadores aí dos diferentes lugares, que a gente possa continuar chamando novas pessoas para participar dessas discussões e apoiar, né, nas mudanças em cada escola e se empoderar como educadores e se fortalecer. E eu acho que certamente a gente vai poder contar com o apoio dos nossos convidados para isso, o que é muito bom, e construir as mudanças, né, do nosso local. Eu acho que unir o global ao local e permitir que a gente se fortaleça e transforme, e usar a tecnologia de forma que seja para empoderar todos nós, né, e não só uma pequena elite que tenha acesso, né. Então, acho que tudo isso aconteceu principalmente pelo livro do Paulo. Eu recomendo fortemente, e eu acho que é o grande responsável por nós todos estarmos aqui hoje conversando. Queria agradecer a vocês, fiquem à vontade, a sala me agradeço demais. Ok. Até breve, então. Até breve. Até breve.